bem-vindos ao Pollen no YouTube, eu sou a Larissa. Eu sou a Ana. E hoje a gente veio com um tema especial da Pollen desse mês pra falar sobre livros que têm mapas, ou livros que deveriam ter mapas, porque isso faz muita diferença na leitura. Então a gente fez hoje uma lista de alguns livros que a gente gosta que tem mapas, e pra gente comentar um pouquinho a maneira como esses mapas influenciaram na leitura, e também livros que a gente sentiu falta de terem um mapinha ali que poderiam ter livros que a gente sempre procura mapa fan-made, entendeu? Vai no Tumblr procurar uns mapas. Ou então se sente muito burro, porque a gente não sabe a geografia dos lugares. Principalmente quando a gente tá falando de livro de fantasia, isso faz muita diferença. Eu acho que é por isso que a maior parte dos livros de alta fantasia vem com mapas já logo no começo. Porque como você tá falando de um ambiente 100% novo, que é 100% tirado da cabeça ali do autor no livro, isso faz muita diferença pra que o leitor consiga se localizar e entender as distâncias e por que as coisas demoram tempo pra acontecer. E aí, enfim, Tolkien, J.R.R. Martin, todas essas galeras sempre tem mapa no livro. E o mapa, de fato, é uma parte tão importante que as pessoas fazem, tipo, Atlas do negócio, sabe? Mas eu trouxe aqui o Silmarillion, que é um livro que eu não li, porque os meus Senhores dos Anéis estão muito difíceis de pegar, então eu peguei o que era mais fácil. E ele tem um mapa também, obviamente, da Terra-média. Tem gente que é, tipo, especialista na geografia da... Cadê o mapa? Eu não sei. Aqui. Achou. Tem gente que é especialista na geografia da Terra-média. Eu não sou uma dessas pessoas, mas eu adoro ver um bom mapinha de lá. E eu continuo não entendendo muito bem como funcionam as coisas, porém, a gente consegue ter uma noção de, tipo, quais são as distâncias, o que é o domínio de cada... Tipo, qual o tamanho de cada reino, qual o domínio de cada grupo de elfos. Essas coisas, assim, super realistas que acontecem em Senhor dos Anéis. E em todos os livros de fantasia. E eu acho engraçado a gente pensar que todos os livros de fantasia que vieram depois de Tolkien meio que se alimentam desse negócio de criar mapas. Porque é muito difícil você pegar um livro de alta fantasia hoje em dia que não tenha essa criação de mapas, porque a galera justamente sente falta. E tem essa impressão de que, como todas as outras coisas também, o Tolkien meio que setou o clima do que seria o gênero a partir dele. Criou este caminho. E aí, já que a gente tá falando de fantasia, eu trouxe a minha primeira experiência com um livro com mapa, que é Eragon, do Christopher Paolini. Foi a primeira vez que eu li um livro de alta fantasia, na verdade. Quem tá com meu nome aqui? Aqui na série, gente. Minha assinatura é tão diferente. Com uma carinha sorrindo. Exato, porque eu emprestei muito esse livro. E aí ele tem esse mapa, que é bem menos complexo do que o do Tolkien, por exemplo, mas ele fez muita diferença pra mim enquanto eu tava lendo a trilogia, porque... E trilogia, na verdade, a quadrilogia. Porque eles viajam muito, os personagens se locomovem muito de vários lugares pra vários lugares, e faz muita diferença pra você entender também quais são aonde que os elfos ficam, quais são os domínios do grande vilão, o que eles têm que passar, porque, por exemplo, vamos passar pelo deserto, mas poxa... Nossa, eu tô vendo que eu nunca li Eragon, e tem um deserto enorme. No meio. E, tipo, você saber a lógica disso influencia como você interpreta a história também. Então era muito... Eu me lembro de estar lendo e ficar o tempo todo voltando pro mapa pra, tipo, calma, mas aonde fica isso? E, tipo, quão perto é uma coisa da outra? Quanto tempo será que demora? E não sei o que lá. E foi a minha primeira experiência e eu senti muita falta de mapas em outros livros depois de eu ter lido Eragon e ter tido essa coisa de realmente consultar o mapa o tempo todo, porque é uma informação a mais, é uma mídia que faz diferença quando você tá lendo. Essa história de mapa é muito louca, porque não necessariamente também precisa ser um mapa de um mundo ficcional que você não conhece. Pode ser também um mapa de um lugar real que existe, mas você simplesmente não é familiarizada com a geografia dele, sabe? Então eu tenho aqui duas versões de Ulisses. Que é um livro pequenininho. Apenas. E como vocês podem ver, eu sou uma pessoa que tem mais de uma versão de Ulisses. E, de fato, eu tenho 3 versões de Ulisses. E aí, essa daqui, que é a da Bodley Head, que é tipo a versão clássica, que quando você vai estudar Ulisses em inglês, você compra essa versão, ela não vem com o mapa. Se você não conhece Dublin, que é onde se passa essa história, o personagem basicamente fica andando por várias ruas de Dublin e, enfim, a história vai se passando a partir daí durante um dia. Se você não conhece, você fica tipo, tá, qual é a relevância desse lugar? O que exatamente, sabe? Por que ele tá passando por ali? Por que aqui especificamente? Sim, né? E ele faz muitas referências, tipo referências de prédio, referências de coisas que existem naqueles lugares que você não saberia menos que você estivesse ali, sabe? Eu, obviamente, quando eu li isso aqui, eu estava lá, então foi muito mais fácil, porque eu ficava, ele estava na rua tal. Vamos lá. Eu ficava tipo a 2 quadras da minha casa. Porém, essa é a versão brasileira traduzida pela Alfaguara e ela vem com um mapa. Eu deixei marcado na página. Aqui. Ela vem com um mapa de Dublin e não só isso, ela vem com os principais lugares
que eles visitam Eu achei marcados. isso maravilhoso. Eu queria que todos os livros tivessem isso. Todos os livros que se passam porque em isso. é o tipo de coisa... Existe, tipo, Bloomsday, que é o dia em que esse livro se passa, que as pessoas, de fato, vão pra rua e fazem essa caminhada que o personagem faz, entendeu? Então isso é muito significativo pro livro. E se você não conhece, é uma coisa que você teria que dar um Google, sabe? Então eu acho que qualquer edição que não seja, tipo, uma edição focada para irlandeses... Deveria ter um mapa. Também nessa vibe de lugares reais e que tem mapa, mas eu gostaria que tivesse mais mapas ainda. Demais. É Into the Wild, que é uma história real também, de um cara que meio que foi viajando. Enfim, vocês viram o filme, né, gente? Não preciso contar. E a Pauline fez review desse livro também, links na descrição. Então ele vai viajando os Estados Unidos e tem aqui uns mapas, basicamente da onde ele dos lugares em que ele passa e especificamente de, tipo, alguns dos estados, algumas das cidades em que ele fica. Mas eu queria que tivesse mapas detalhados, assim. Eu queria poder pegar este livro e os mapinhas que tem aqui e fazer a minha própria road trip imitando a dele. Incrível. Então, tem mapas, mas podia ter mais. Muito bem, e agora falando ainda dessas questões aí de lugares reais que a gente gostaria de explorar, agora a gente entra nos lugares, nos livros que não tem mapa e que a gente gostaria muito que tivesse. Primeiro exemplo dessa lista vai ser Anne and the French Kiss, ou Anne e o Beijo Francês em português, que pra quem não sabe se passa em Paris, e a Ana, como boa turista, embora ela não seja exatamente turista, ela explora muito de Paris e visita vários dos lugares, não apenas os lugares mais famosos, como também outros momentos ali da geografia, do que fica em volta da escola, enfim, da vida dela. E eu senti muita falta de um mapinha, mesmo pra gente ter uma noção do que fica perto do quê. Porque, por exemplo, eu e a Ana, a gente já visitou Paris, mas isso faz muito tempo, e a minha noção de geografia é muito, muito pobre. É muito fraca. Sim, eu ficava tipo, eu acho que eu sei onde eles estão, mas Exatamente. Pode ser que eu esteja imaginando. Mesmo porque a minha noção da minha visita em Paris é tipo, eu peguei ônibus pra fazer todas as coisas, peguei metrô pra fazer tudo. Então era tipo, eu andei de não sei aonde pra não sei aonde. Eu ficava, gente, mas não dá pra andar de tal. Então eu queria mesmo ter um mapa pra conseguir ter essa noção de distância, pra fazer um xizinho, pra isso que você falou, sabe? Pra, se algum dia eu quiser ir até Paris e fazer eu mesma minha tour de Ana e o Beijo Francês, eu posso. E eu sinto que a trilogia inteira poderia ser melhorada por isso. Por isso, porque, tipo, apesar de, enfim, todas elas de uma maneira ou de outra terem essa relação com Paris, Lola tem São Francisco, a cidade sempre é um personagem. Sim. O mesmo pra mim aconteceu, e aí eu não trouxe o livro porque eu sou burra, com A Sombra do Vento e toda a trilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, do Carlos Ruiz Zafón. E isso pode se estender, na verdade, pra vários livros do Carlos Ruiz Zafón, porque ele narra várias histórias que se passam sempre em Barcelona, sempre ali, geralmente ali entre a década de 30 e a década de 50. Mas, de novo, não conheço Barcelona e a cidade é muito um personagem na história. Se fala muito sobre ruas e lugares em específico de Barcelona e tem toda a vibe que você mergulha naquilo. E eu senti muita falta de ter uma localização geográfica das coisas, de tentar imaginar onde seria a livraria do Saint-Péry, ou onde ficaria a casa deles, e onde seria a entrada pro Cemitério dos Livros Esquecidos. Pra mim fez muita falta isso. E eu tive esse momento de dar um Google, assim, de tipo, Barcelona. E aí você procura as referências. Google Maps ali. Eu gostaria mesmo de ter esse trabalho, assim, uma edição com um mapa bem bonito, e essa lista que nem o Ulisses tem, assim, com todos os lugares marcados. Eu ficaria Porque, muito feliz. Exatamente, Ulisses, a data em que o livro se passa é tipo na virada do século. Então, obviamente, a cidade mudou muito. Mas por que eles têm esse mapa e por que tudo, tanto no livro quanto no mapa, descrito tão certinho, que mesmo que eles desmoronem todos os prédios, você ainda consegue saber que, tipo, aqui antigamente era tal lugar. Sim. Entendeu? E aí um outro livro também de fantasia, que eu senti muita falta, e acho que a Ana também, foi com Jogos Vorazes. Sim. Porque toda vez que a gente mexe com distopia, entra na mesma coisa da fantasia. A gente tá falando de um mundo reimaginado. E Panem a gente sabe que é ali a América do Norte, mais ou menos como um todo. Sim. Só que eu tive muita dificuldade pra entender, por exemplo, por que o Distrito 12 mexe com... Esqueci o que era, com carvão, né? Carvão. Por que o Distrito 12 mexe com carvão? Por que o Distrito 4 mexe com pescaria? Que estado dos Estados Unidos mexe com carvão? Eu senti muita falta disso, porque assim, de uma certa maneira você imagina, eu imaginei mais ou menos a distribuição dos distritos com uma coisa meio numérica, assim. Só que não fazia muito sentido, porque sei lá, tipo, nada fazia sentido. Porque tipo, o Distrito 2, que é o da tecnologia, acho que é.
Tipo, eu imagino que deva ser Silicon Valley. Sim, eu imaginei a que mesma é coisa. na Califórnia, beleza. E aí o Distrito 1 é o quê? Washington? Sabe? Não sabemos. E a capital fica onde, exatamente? Ela ficaria no centro, que faria algum sentido, né? Tipo, ali no meio das coisas. E eu senti muita falta enquanto eu lia de ter exatamente, assim, essa coisa visual mesmo do que era a Panem, de como que ela funcionava, porque você só sabe pra que servem os distritos e qual a função de cada um na lógica. Você tem muita informação política, mas pouca informação visual. Eu lembro que quando eu terminei de ler, eu tava terminando de ler o terceiro e eu procurei na internet um mapa fan-made, assim, mudou a minha vida. Sim, muda muito, porque é isso, você consegue entender, tipo, com quem, então, esses distritos se relacionam, Sim. sabe? Eles fazem fronteira com o quê? E mesmo imaginar, tipo, a geografia, as limitações geográficas de cada lugar, Sim. sabe? E por que os 4 distritos principais, por exemplo, são os mais ricos? Isso tem a ver tanto com o produto com o que eles estão produzindo, como também com a localização onde eles estão. Porque você tá mais próximo da capital e isso faz diferença. Acho que era isso, né? De livros que a gente Acho que era tinha que falar. isso. Se vocês tiverem outras sugestões aí de livros que vêm com mapas ou livros que deveriam ter mapas, deixem nos comentários pra gente continuar a discussão. Mandem mapas ficcionais. Também, a gente adoramos explorar. E não deixem de conferir todos os outros posts do mês daqui do tema Mapas na Pólen. Links aqui na descrição do vídeo. Tchau! Tchau!